Às quartas-feiras, como é habitual, contamos com o comentário de Carlos Martins, professor da Universidade de Lusíada. Hoje vamos falar dos efeitos low cost da economia. Muito bom dia, Carlos Martins, obrigada pela sua presença. Pegamos no exemplo da Lufthansa, que desistiu de ir à privatização da TAP para se concentrar na digestão, digamos assim, das companhias aéreas que engoliu nos últimos anos. Quais são as razões da escolha do low cost? Olá. Para além do preço, obviamente. Temos, penso eu, duas causas que estão subjacentes a este fenómeno todo. Em primeiro lugar, a questão dos rendimentos. Os rendimentos estão a dar origem a estes formatos. Em segundo lugar, estamos perante também a evolução em termos de modelos de negócios. Portanto, estas duas razões estão a conduzir para este efeito. Em Portugal, em termos concretos, este fenómeno tem-se desenvolvido nos últimos anos. Também não é algo que tenha começado exatamente agora, porque estamos recordados ainda das famosas lojas de 100, depois tivemos os jornais gratuitos e daí para a frente tem evoluído, diria eu, consideravelmente, sendo que atualmente os modelos são imensos já. Mas convém perceber, por certo, o que é que se passa em termos de Portugal, porque presumo que este modelo vai, se calhar, durar mais do que aquilo que nós pensamos. O que é que nós temos em termos de rendimentos brutos? Rendimentos brutos, nós podemos fatiar um pouco a nossa sociedade. E abaixo dos 5.000 euros ano por agregado familiar, temos 600 mil agregados familiares. Entre 5.000 e 13.500 euros por ano de rendimento bruto, temos 2 milhões de agregados familiares. Portanto, se olharmos para isto, temos aqui na cauda cerca de, mais ou menos, 2 milhões e 600 mil agregados familiares. Isto, quanto a mim, vai aumentar. Portanto, significa que temos aqui um conjunto muito grande de consumidores que vão estar ávidos de terem qualquer coisa para comprar. Depois vamos e, ao mesmo tempo, têm orçamentos cada vez mais reduzidos. Exatamente. E com as medidas que aí vêm... Exatamente. Estamos a falar de valores. Neste caso, estamos aqui num intervalo que vai entre 0 e 13.500 euros por agregado familiar. Estamos aqui 2 milhões e 600 mil. É mais de metade dos agregados familiares que temos em Portugal. Depois temos aqui uma classe que chamaríamos classe média, o que nós antigamente, se calhar, chamámos a C1 e a C2. Temos aqui à volta de 1 milhão e 400 mil, que são pessoas que, se quisermos, agregados que vão ganhar entre 13.500 e 32.500 euros por ano. Depois vamos ter aqui uma classe um bocadinho que ganha melhor, se quiser, entre os 32.500 e os 100 mil euros ano, e já estamos a falar de 500 mil. E depois temos aqui uma classe, se quisermos A, que são aqueles que ganham entre 100 mil e 250 mil por ano. Isto passa aqui à volta dos 40 mil. E depois temos, acima dos 250 mil euros, temos à volta de 3.700 agregados familiares. Ora, isto seguramente vai ser uma das causas para os quais estes formatos de negócios vão ser importantes e relevantes. Até porque está a acontecer agora uma coisa que já falámos aqui. É que nós estamos a evoluir para uma sociedade de extremos. E esta sociedade de extremos é uma sociedade onde, por um lado, vai haver o low cost, que nós adoramos, mas, por outro lado, também vai existir o chamado luxo, que também adoramos. E não haverá um meio termo, na sua opinião? Vai haver aqui, por certo, alguma coisa em termos de meio termo, mas, se nós olharmos para isto, vemos aqui sociedades quase extremadas. E aquilo também que temos ouvido falar sobre o luxo é que ele tem aumentado. E, portanto, significa que temos aqui estes dois extremos, que, por certo, cada um à sua maneira, vão encontrar modelos e formas de desenvolvimento para fazer face às condicionantes que Mas olhando para o low cost, quais são os requisitos para uma aposta neste tipo de estratégia? Isto é interessante, olharmos para isto, mas temos que ter aqui alguns cuidados. E eu temo que algumas destas coisas que estão a aparecer agora não acautelem isto. Eu diria que o low cost começou há algum tempo. E começou basicamente, porventura, na aviação. E a aviação tem um exemplo nos Estados Unidos, que é a Southwest Airlines, que é a companhia de aviação mais lucrativa do mundo e que é uma low cost. E que, curiosamente, as grandes empresas que têm tentado bater-se com ela, todas elas voltaram para trás. E, portanto, significa que ela conseguiu desenvolver um modelo de negócio com determinado tipo de atividades que foi capaz de conceber, que os outros não conseguem replicar.
E, portanto, digamos, este exemplo é um exemplo que agora gradualmente se tem propagado a todos os tipos de atividades. O que é que temos estado a ver? Vimos agora em Portugal a construção civil. Nós temos um protótipo de um modelo de casa com 6 metros quadrados a 999 euros. Temos as gráficas que também, neste momento, evoluem para o negócio digital e, portanto, também conseguem ter preços muito interessantes. Temos a questão do software. Nós hoje utilizamos nos nossos telemóveis, quase tudo é free. Portanto, se utilizarmos Android, é matemático. Temos os cabeleireiros. Temos agora as bombas de combustíveis. Temos alguns bancos. Temos os hostels. Temos ginásios. Temos agora restaurantes que fazem uma coisa que é levam o almoço ao emprego por 3,99 €. Ora, tudo isto é interessante. Mas há alguns ses que estas empresas têm que acautelar. A primeira delas é que estas empresas normalmente são empresas de menor dimensão. Precisam ser muito eficientes. Ao serem muito eficientes, normalmente têm processos muito simplificados, o que significa que são facilmente de ser imitáveis. Em segundo lugar, ao serem eficientes, significa que normalmente necessitam ter menos pessoas. Não podem ter muita gente. Uma terceira questão aqui é que elas necessitam de fazer normalmente parcerias com outras entidades. É regime de outsourcing, alianças. E, finalmente, tudo isto acaba numa história que é o elemento fundamental, que é estas empresas têm que ter uma dimensão mínima eficiente, têm que ter escala. Se não conseguirem escala, porventura não vão conseguir sobreviver no futuro. Lembremos-nos aqui, se calhar para todos, o mais evidente, o caso da McDonald's. O caso da McDonald's só pode funcionar, e nós só conseguimos comprar um hambúrguer por €1, porque eles têm uma máquina muito bem preparada para conseguir produzir em escala. E os exemplos que nós temos em Portugal de empresas que têm entrado por esta via é a dificuldade que eles têm de escalar os negócios. Portanto, o perigo maior que nós vamos ter pela frente para estas atividades que neste momento estão a entrar nesta aventura é terem a noção perfeita disto. Muito rapidamente, quais são as consequências económicas deste modelo? As consequências económicas pode ser, em primeiro lugar, vamos ter uma estrutura, de facto, empresarial mais reduzida e mais pequena. E mais frágil, no sentido de que, porventura, são atividades e negócios que vão ser mais facilmente replicáveis. Eu aqui gostava de, se calhar, para sintetizar, falarmos aqui num último aspecto que, para mim, é muito importante. É que um dos modelos de negócio que, neste momento, está a ser desenvolvido é uma coisa que é chamada inovação invertida. E esta inovação invertida é baseada no princípio de que é possível, nos países pobres, criarem-se produtos que sejam mais simples, mais baratos, mais fáceis de usar e que sejam utilizáveis nesses mercados. Isto significa algo do tipo que nós já ouvimos falar, KISS, Keep It Short and Simple. E estes produtos que estão a ser desenvolvidos nestes países menos desenvolvidos são produtos que têm um princípio que é este. Procuram resolver 50% do problema com 10 ou 15% do custo da solução convencional. E as grandes multinacionais estão neste momento já a apostar nestes países. A Siemens, a General Electric, estão a desenvolver soluções em países, diria eu, menos desenvolvidos, e agora estão a trazer esses produtos para os países desenvolvidos. E já temos vários exemplos de casos em que os produtos foram originariamente concebidos para estes países e agora já entraram nos Estados Unidos, na Europa, e, portanto, parece-me a mim que a prazo nós vamos ter variadíssimos produtos com este formato. Carlos Martins, muito obrigada pelo seu comentário e até ao próximo programa. Fazemos agora um intervalo no Primeira Hora. Até já.